Proporcionalidade entre causa e efeito nas medidas protetivas. Esse é o tema de hoje, fique até o final, sejam bem-vindos ao canal Lima da Penha em Foco, não esqueça o seu like, isso é muito importante. Vamos lá, o tema de hoje ele é pouco explorado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e versa sobre a proporcionalidade que deve existir entre a causa e as consequências ou efeitos nas medidas protetivas. Então nós sempre estudamos e debatemos muito sobre a concessão das protetivas, que é geralmente o afastamento do lar, proibição de contato, proibição de aproximação, determinação para que o homem frequente cursos de conscientização e reflexão sobre violência doméstica, enfim. Essas são as principais restrições, sem contar que existem outras restrições auridas ali do poder geral de cautela e efetivação do juiz que oficia na Lei Maria da Penha, perfeito? Então, o que eu trago aqui para debater, gostaria muito da opinião de vocês, é sobre a proporcionalidade ou desproporcionalidade entre o ato das protetivas e as consequências que elas geram naquele que suporta as restrições. Quero dizer o seguinte, que deve haver aqui uma relação de proporcionalidade entre o relato da suposta vítima, que traz um fato dizendo que ela foi vítima de violência doméstica, com as consequências, ou seja, com as restrições impostas pelo juiz para que essa suposta violência cesse, né? Ela estanque. Então veja, muito se debate sobre se o juiz poderia ou não aplicar essa ou aquela restrição. Confesso que já cheguei a ver pouquíssimos comentários sobre a relação de proporcionalidade. Ou seja, haveria aqui o dever do juiz de conceder uma medida protetiva proporcional, estritamente necessária, ou eles estabelecem aquele modelo padrão que eu acabei de dizer? Bom, no meu ponto de vista, as medidas protetivas é importante destacar e relembrar, porque sempre que eu tenho oportunidade eu acabo trazendo esse debate à tona, porque as medidas protetivas elas são limitações a direitos fundamentais, isso é muito importante. E por serem limitações a direitos fundamentais, baseadas geralmente na palavra unilateral de uma mulher que se diz vítima, nós temos que ter uma responsabilidade do Estado através dos seus órgãos, no caso o juiz e a juíza, para que ele busque cessar a violência através de meios condizentes, sem que esses meios sejam mais graves do que o estritamente necessário ato de violência. Ou seja, quero dizer que as restrições não poderiam ser mais severas, mais graves do que a própria violência que se busca evitar e estancar. Então quero dizer que o juiz, no momento de conceder as protetivas, deve avaliar se as restrições impostas são realmente proporcionais ao mal que se busca evitar e interromper. Aqui é uma relação de proporcionalidade muito importante, que às vezes o juiz ele quer, com as protetivas, matar uma moça com bala de canhão, usando restrições absolutamente desarrazoadas, desproporcionais, para estancar uma violência verbal, por exemplo, que poderia ser solucionada por meio de uma restrição mais amena. Mas o que nós presenciamos na prática é o uso indiscriminado de protetivas, geralmente o afastamento do lar, proibição de contato, aproximação, imposição de frequência a cursos reflexivos, às vezes para situações de injúrias muito tênues, em que nós percebemos uma discrepância, uma desproporcionalidade entre o fato base, que é a suposta violência, e as suas restrições. Então, trago a reflexão, gostaria muito de ler a opinião de todos vocês, isso é muito fundamental, acho que poderíamos debater com mais seriedade sobre a relação de proporcionalidade entre a concessão das protetivas e as suas restrições, perfeito? Então, pessoal, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembrem-se, respeite as mulheres.